Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso laboratório de modelagem. Eu sou o professor Javer Volpini e essa semana eu trouxe mais um modelo de saia que nós estamos trabalhando, saias com volumes. Essa aqui é a nossa saia de 6 recortes, de 6 nesgas ou de 6 gomos. A nomenclatura varia um pouco aí dentro da bibliografia que a gente conhece, dos autores, ou até mesmo dos próprios designers e estilistas. A grande novidade dessa saia é que ela tem um volume intermediário. Ela está entre uma evasê e uma saia godê. Mas é uma saia bem legal de se construir e eu vou fazer ela agora junto com vocês. Mas antes disso, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, enviar no grupo de WhatsApp da família. Todo compartilhamento é válido e ajuda o nosso canal a crescer. E principalmente, eu quero que você escreva aqui embaixo o que você está achando das nossas aulas, dos nossos conteúdos, se tem alguma dúvida, alguma sugestão. Vamos utilizar esse espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre os nossos vídeos. Para ilustrar a nossa videoaula de hoje, eu estou aqui com a nossa saia de 6 recortes, gentilmente costurada pela minha mãe, a Dona Aparecida. Um beijo para a senhora mãe, muito obrigado pela parceria aqui. O que é importante da gente observar nessa saia é a localização desses recortes. Ok, a saia pode ter 6 recortes, mas esses recortes podem estar situados em qualquer lugar ao longo de toda a circunferência deste corpo. No modelo que eu preparei para vocês, os nossos recortes vão estar separados pelas laterais do corpo, ou seja, nós teremos 3 recortes na frente e 3 recortes na área de trás. Isso vai trazer uma leve dificuldadezinha, que não é uma dificuldade, né? Na verdade, é vocês prestarem atenção na hora de fazer o mapeamento do manequim. Sim, mapeamento, porque nós vamos ter que mapear algumas linhas desses recortes na vertical, saindo da linha de cintura e vindo até a linha de quadril. O que nós vamos ter que observar? A localização. Como os 3 recortes são centrais, eu tenho um recorte inteiro saindo da lateral do corpinho em direção ao centro-frente, automaticamente a mesma coisa, um recorte inteiro saindo da lateral em direção ao centro-costas e um recorte localizado na área central do corpo. Esse recorte ele vai ter metade dele de um lado do corpo, lado direito, e a outra metade do lado esquerdo. E é isso que nós vamos observar para fazer esse mapeamento. Para a mulagem dessa saia, nós vamos precisar de 4 recortes de tecido. Os 2 primeiros nós vamos utilizar para fazer as partes centrais, tanto o centro da frente quanto o centro das costas. Esses 2 recortes eles são iguais em medidas, tendo 27 centímetros de altura por 11 centímetros. Lembrando que nesse retângulo, a altura de 27 centímetros, ela deve ser cortada no fio do tecido, ou seja, respeitando uma linha paralela à auréola deste tecido. Depois nós vamos fazer as marcações internas. Na parte da frente, nós vamos afastar 2 centímetros da borda direita do tecido para utilizar como uma marcação do centro-frente. E nas costas, nós vamos afastar 2 centímetros da margem esquerda deste retângulo. Essa linha ela vai se auxiliar para centro-costas do nosso manequim. E ainda vamos fazer a marcação da linha de quadril. Em ambos os recortes, a linha de quadril ela está afastada 16 centímetros a partir da linha inferior deste retângulo. E os 2 outros retângulos que nós vamos precisar, nós iremos utilizá-los para fazer as laterais desta saia. Tanto lateral frente quanto a lateral costas.
Vocês vão observar que serão retângulos um pouquinho mais largos. Mantemos a mesma altura de 27 centímetros, colocando ela no sentido do fio, e a largura desse retângulo será de 17 centímetros. Diferente dos outros, a nossa linha auxiliar será apenas a linha de quadril, afastada 16 centímetros também da linha inferior desse retângulo, e nós vamos dividir esses retângulos numa linha vertical ao meio. Ou seja, vou pegar esses 17 centímetros, achar o meio, que é 8,5 centímetros, e traçar uma linha vertical separando este retângulo ao meio. Para iniciar a nossa mulagem, precisamos do nosso manequim mapeado, né? Então, vou inverter aqui, afastar o nosso manequim com o modelo e colocar aqui a nossa ferramenta de trabalho para a mulagem. Nós já temos aqui mapeado, então, a nossa linha de cintura, a nossa linha de quadril, centro-frente, centro-costa, que são as marcações principais. Precisamos apenas definir a área desses recortes. Outra informação importante que eu ainda não deixei para vocês sobre o modelo é que ele vai ser justinho da cintura até o quadril e eu vou deixar para abrir os volumes do quadril para baixo. Isso, gente, é a variação para este modelo. Existem outras variações de volume. Você poderia trazer o volume até a linha de cintura, que seria uma variação com um pouco mais de volume ao longo de toda a extensão dessa saia. Mas eu quero que ela seja mais justinha até o quadril e nós vamos abrir volume apenas do quadril para baixo. Então, o que nós vamos fazer? A gente precisa, estou trabalhando só com o lado direito do corpo, né? Medir quanto que eu tenho de cintura do centro-frente até o centro-costas. O meu está dando 16 centímetros. E vamos precisar também desta medida na minha linha de quadril, entre o centro-frente e o centro-costas, na lateral direita, né, metade do corpo, que está dando aqui 22 centímetros. Eu vou ter que pegar essas medidas e dividir por 3. Por quê? Porque são 6 recortes, mas 6 recortes, a circunferência toda da saia. Como eu estou trabalhando metade do corpo, eu vou precisar, então, de ter uma medida referente a 3 recortes. E depois eu vou fazer o remanejamento aqui. Então, nós vamos pegar e dividir primeiro na área da linha de cintura. 16 centímetros dividido por 3, use a calculadora aí, você vai encontrar 5,3333. Enfim, vamos arredondar isso para 5,4. Vai ser a medida do meu recorte na área da cintura. Só que vocês lembram que o meu recorte, eu tenho 3 na parte da frente e 3 na parte das costas? Ou seja, da lateral em direção ao centro-frente, eu tenho um recorte. Então, eu vou pegar a medida aqui na linha de cintura e marcar esses 5,3 centímetros. Então, finca com a minha fita, ó, coloco o ponto 0 da fita na linha de lateral do manequim, na cintura. Onde der aqui o 5,4, eu vou colocar um alfinete. Deixo ele aqui. Observe, gente, que da lateral até esse ponto do alfinete, eu vou ter um recorte inteiro. O primeiro recorte da frente. O outro automaticamente será espelhado para o lado de cá. E eu tenho uma metade do recorte até o centro-frente. E depois, quando ele estiver espelhado, eu vou ter a outra metadezinha desse recorte. Ou seja, o que sobrou de medida aqui é metade de um recorte. Vou fazer a mesma coisa agora para a parte das costas. Então, da lateral em direção ao centro-costas, vou medir aqui 5,4 centímetros, coloco o 0 na linha de lateral. Onde der o 5,4, eu vou espetar um alfinetinho, deixando ele aqui, que é onde eu vou colocar o meu sotaque. O que sobrou das costas também é a metade de um outro recorte. Diferente da frente, nas costas eu não vou espelhar isso depois na planificação do molde. Lá na frente, quando nós estivermos fazendo, eu vou explicar para vocês. Porque eu vou colocar um zíper nesse centro-costas, ou seja, a área de fechamento dessa saia,
eu vou deixar aqui no centro costas e nós vamos fazer só a metade desse recorte. Volto aqui, vou vir agora fazendo a marcação na minha linha de quadril. O quadril tem 22 centímetros nessa metade do corpo. 22, calculadora, dividido por 3, vai dar 7,333. Também vamos arredondar, então, para 7,4. Pego a minha fita, saio da lateral em direção ao centro-frente e marco essa medida de 7,4. Pego o alfinetinho aqui, estico, onde der o 7,4, já vou colocar no alfinete, deixá-lo espetadinho aqui. Faço a mesma coisa em direção ao meu centro-costas. Zero da fita na lateral, estico, onde der o 7,4, vou colocar um alfinetezinho também. Vocês observem, gente, que na parte das costas, o sutachezinho vai ficar bem próximo a essa linha da princesa. Na verdade, vai deslocar muito pouquinho. Vai depender muito da posição em que vocês desceram essa linha da princesa, que eu não dei uma referência muito específica para ela. No meu manequim está bem próximo, mas eu vou colocar um sutachezinho nessa área daqui. E na frente ele vai estar um pouquinho mais deslocado em relação ao centro-frente, mais próximo do centro-frente. Feito isso agora, é só eu pegar um sutachezinho e esticar uma linha retinha aqui, saindo da cintura e indo até o quadril. Eu aconselho vocês a utilizar um sutachezinho de cor diferente, para não confundir com a minha linha da princesa. Mas se em casa você só tem um sutachezinho de uma cor, não tem problema, pode utilizá-lo. Só tenha muita atenção na hora de fazer o mapeamento, na hora de fazer a mulagem e as suas marcações, para não marcar na linha da princesa, marcar exatamente nessa nova linha mapeada, que é a linha do nosso recorte. Já estamos então com o nosso manequim com os recortes todos mapeados. Tenham cuidado, gente, de deixar esse sutache bem esticadinho, tá? Da linha de cintura até a linha de quadril. Se precisar, coloca um alfinete intermediário, principalmente na parte das costas, que tem esse volume do bumbum aqui, que vocês vão precisar alfinetar mais, fazendo com que o sutache fique tocando toda a extensão do manequim. Lembrando que o nosso recorte na área de lateral, nós vamos trabalhar com a própria linha de lateral já mapeada no manequim. Feito isso, nós vamos iniciar a nossa mulagem pela parte da frente. Então, vou pegar o meu tecidinho da frente, centro-frente, né, dobradinho os 2 centímetros aqui pro lado de dentro, e a nossa referência vai ser linha de quadril e linha do centro-frente, como a gente começou praticamente todos os nossos modelos de saias que nós já fizemos até agora. Então, vou virar o manequim aqui um pouquinho para mim, pegar aqui um alfinete, colocar linha de quadril em cima da linha de quadril e a dobra do tecido em cima da linha do centro-frente. Vou alfinetar essa região aqui, prendendo o tecido totalmente. Posso aproveitar também, gente, e colocar um alfinete intermediário entre a linha de cintura e a linha de quadril, evitando que esse tecido ele venha nessa direção. Outra coisa que é muito importante, eu falei para vocês que esse modelo ele vai vir justinho até o quadril, depois do quadril que ele vai abrir. Então eu preciso manter ele retinho nessa linha de quadril, assim como eu fiz lá no nosso modelo de base de saia reta. Então é importante eu trazer esse recorte, ó, retinho com a linha de quadril em cima do sutache, referente à minha linha de quadril mapeada no manequim. Vou colocar o alfinete próximo do sutache, onde está o meu recorte. Aqui talvez vocês não estejam enxergando, tá, gente? Tem que estar bem pertinho aqui para enxergar o sutache de baixo aqui. Venho aqui na parte de cima e vou puxar esse tecido, né, acomodando, sem puxar, fazer força, tá, gente? Só acomodando, fazendo com que o tecido toque toda a extensão do manequim. E aqui vocês vão perceber
que já tem uma curiosidade. Lembra que quando eu estava fazendo a saia reta, a base, eu trazia o tecido até na lateral, puxava levemente e aqui ficava um volume. Esse volume era para fazer a pence. Como aqui vai ter um recorte, esse recorte está meio que dividindo essa parte da frente, essa pence ela some no recorte. Por isso que eu vou conseguir acomodar o tecido no corpo desse manequim. Eu posso facilitar aqui um pouquinho, sempre eu deixo uma sobrinha maior, dou um piquezinho aqui em direção à linha de cintura, nunca ultrapassando a linha de cintura, para que o tecido possa acomodar melhor ainda. Se precisar, retiro o alfinete de novo, puxo e coloco ele aqui próximo à minha linha de cintura novamente. Feito isso, gente, a parte da frente já está finalizada nesse primeiro recorte. Observe que a linha do centro-frente, eu tenho só metade do recorte. Depois eu vou ter que espelhar ele para o lado de cá, para eu ter um recorte inteiro, pegando toda essa extensão central do corpo do meu manequim. Vou pegar aqui, então, vou ter que marcar apenas a minha linha de cintura, faço um pontilhadozinho e vou afastar aqui para enxergar direitinho, vou virar um pouquinho para mim, marcar a linha de cintura e marcar esse recorte, tanto na área da cintura, coloco um pontilhadozinho entre a cintura e o quadril e num pontilhadozinho próximo à minha linha de quadril. Um em cima, um aqui intermediário e um aqui mais embaixo, próximo à linha de quadril. Feito isso, já está pronto. Essas linhas depois eu vou traçar utilizando a régua. Então já posso tirar aqui. Eu poderia, gente, só afastar essa área aqui, ó, onde eu preciso vir com o meu recorte. Mas eu vou tirar tudo para não ficar poluindo a imagem, para vocês enxergarem melhor aí o que está sendo feito. Então a parte da frente já vou deixar separadinho aqui, que está pronto. Agora nós vamos fazer a nossa parte da lateral da frente. Aqui tem mais um pulo do gato. Vocês observem que no tecido que eu passei, eu pedi para vocês dividirem ele ao meio, né? Então a metade. Exatamente para ficar bem equilibrado e manter o fio desse tecido, que está nessa linha vertical que vocês traçaram. Essa linha central, ela vai ter que ficar no centro desse recorte. Então eu vou vir aqui embaixo e achar o meio desse recorte na linha de quadril e colocar um alfinete aqui. 7,4, metade de 7,4 vai dar 3,5 mais 2, 3,7 milímetros. Desculpa, 3,7 centímetros, né? Vamos dividir aqui. Onde está os 3,7, eu vou colocar um alfinete. Não afunda esse alfinete, deixa ele aqui só posicionando. Aí eu pego o meu recorte, coloco um alfinete aqui na linha de quadril, no centro desse tecido, e vou trazer esse alfinete, substituindo esse alfinete que eu coloquei aqui, marcando o centro. Retiro, alfineto exatamente, e aí eu afundo ele até o final. E aqui eu consegui, então, já posicionar o meu tecido. O que eu preciso fazer é manter esse eixo de equilíbrio pela linha de quadril. Então, eu coloco linha de quadril em direção à frente, em direção à lateral. A linha traçada sobre a linha mapeada no manequim. Vou virar aqui para mim, para ficar mais fácil de enxergar. Tem até aqui um alfinete próximo do recorte. E venho aqui na lateral, trago também retinho em cima da linha de quadril e coloco um alfinete próximo da lateral do meu manequim. Observe que quando eu faço isso, a linha de quadril sobre a linha de quadril mapeada, a minha saia está mantendo um caimento retinho. Por quê? Porque ela vai ficar justa aqui nessa parte de cima. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acomodar esse tecido. Eu continuo um prolongamento, mantendo o fio desse recorte, ó, trazendo ele retinho aqui para cima, em direção à minha linha de cintura. E coloco um alfinete aqui. Isso eu estou mantendo o mesmo eixo do fio. E agora eu vou acomodando o tecido,
tanto para o lado das costas quanto para o lado da frente. Se for necessário, posso dar os meus piques aqui na parte de cima, que ajuda bastante a poder acomodar esse tecido. E vou colocando os alfinetes. Vou dar um piquezinho aqui, gente, só para acomodar melhor. Vai assentando melhor. Como vai só até aqui, seria o local onde estaria mais ou menos posicionada a pence, né? Eu consigo acomodar ele no manequim sem grandes dificuldades. E na lateral também. Vocês vão observar que ele dá um voluminho aqui, mas é depois da linha de lateral. Então não tem problema que isso vai ser eliminado depois. Ele tem que vir acomodando certinho até a minha linha de lateral. Pronto. Feito isso, já estou aqui com a minha mulagemzinha desse recorte pronta. É só pegar o meu pincel e fazer as minhas marcações. Mesma coisa, tá, gente? Marcar aqui, ó, a linha do recorte, próxima ali à linha de cintura, um pontinho intermediário e um pontinho aqui embaixo, próximo à linha de quadril. Marco uns pontinhos em toda a extensão da minha linha de cintura. E aqui na lateral também eu faço pelo menos uns 5 pontinhos. Um próximo à linha de cintura, um próximo à linha de quadril, um no meio, um intermediário para cima e um intermediário para baixo. Isso vai facilitar bastante na hora de eu utilizar a minha régua curva. Feito isso, a minha parte da frente também, então agora ficou pronta. Já tinha feito a parte central, a parte lateral, posso tirar e fazer a mesma coisa agora, só que utilizando a parte das costas. Na parte das costas, eu vou começar pela lateral. Vamos fazer a mesma coisa da frente, tá? Vou pegar essa área aqui do quadril do recorte, que é de 7,4, dividir ao meio, que dá 3,7, colocar um alfinetezinho, pegar o meu recorte, colocar o alfinete aqui na linha de quadril, no meio desse recorte, e substituir por esse manequim que eu coloquei aqui. Afundo o manequim e aí vou trazer a minha linha de quadril retinha, tanto em direção ao centro-costas, e coloco um alfinete firmando ela aqui, próximo do recorte, e também trazendo a linha de quadril retinha em direção à minha lateral do manequim. E coloco o alfinete. Eu quis fazer isso aqui primeiro, porque aqui a gente tem esse voluminho do bumbum, que ele é um pouquinho mais difícil, tá? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo também. Feito isso, ó, vou manter o fio retinho. Então, olha, aqui está esticadinho no quadril, eu vou trazendo o dedo aqui nessa linha central, mantendo ele esticadinho e coloco alguns alfinetes, ó. Um em direção aqui à minha linha de cintura e coloco mais um alfinete intermediário no meio aqui, entre linha de cintura e linha de quadril, em cima dessa linha vertical. Então tá todo alfinetadinho aqui, o meu eixo do fio também está bem estruturadinho. Agora é só acomodar o tecido no manequim nessa parte de cima. Para facilitar, como eu sempre fiz, né, dei uns piquezinhos aqui, até próximo à minha linha de cintura, que vai ajudar bastante a acomodar esse tecido. Principalmente nessa parte das costas, que eu tenho uma diferença maior entre a volumetria do quadril e a de cintura. Feito isso, ó, só vim então acomodando já aqui o meu tecido e colocando os alfinetes. Super simples de fazer, vocês não terão dificuldade alguma. Faço a mesma coisa para o lado de cá, ó. Coloco o alfinete aqui em cima, próximo à linha de cintura, e puxo ele em direção ao recorte. Chega aqui mais próximo do recorte. Às vezes eu tenho que levantar, gente, porque às vezes o tecido não deixa a gente ver direitinho o sotaque, só para a gente poder enxergar exatamente onde está essa linha, tá? Prontinho, já está tudo alfinetado. Estou vendo que aqui ainda está dando um voluminho, tá vendo? Isso pode acontecer. Aí você tira o alfinete de novo,
Estou precisando que esse tecido assente melhor. Essas dicas são importantes, ó. Vou aprofundar um pouquinho mais aqui o meu recorte nesse pique para o tecido acomodar melhor. Feito isso, olha, ele abre aqui em cima e eu consigo acomodar melhor esse tecido sobre o manequim. Eu coloco o alfinete, prontinho. Já está bem colocadinho. Vou pegar o meu pincel e fazer as minhas marcações. Vou começar aqui pela linha de lateral. Então, marco a lateral próxima à linha de cintura. Marco a lateral próxima à linha de quadril. Um pontinho entre essas duas linhas e mais um pontinho intermediário, para baixo e para cima. Venho trazendo pontilhado em toda a extensão da minha linha de cintura. Chegando aqui no recorte, marco o recorte. Pontilhado próximo à linha de cintura. Pontilhadozinho próximo à minha linha de quadril. Um intermediário, mais um intermediário e mais um intermediário. E a partezinha lateral das costas já está pronta. Posso retirar e fazer a parte do centro-costas. Vamos pegar o nosso tecido, então, referente ao centro-costas, para a gente poder finalizar, fazer a última parte dessa mulagem. Importante colocar, então, ó, linha de quadril sobre quadril e a dobrinha do tecido em cima da linha de centro-costas. Eu não consigo alfinetar aqui próximo do centro-costas na linha de quadril por conta desse voluminho do bumbum, né, que entra aqui. Então, eu alfineto um pouquinho afastado aqui, ó, no meio desse recorte. Mas importante, ó, que está trazendo aqui até o centro-costas. Então, eu não perco essa referência. Coloco mais uns alfinetinhos aqui intermediários, prendendo o meu centro-costas. Vou chegar aqui um pouquinho mais para cá. Estico o quadril retinho sobre a linha de quadril, em direção ao recorte aqui para a lateral. Retinho. Coloco, deixa eu virar aqui para enxergar melhor. Isso. Coloco o alfinete aqui sobre esse recorte. E essa parte, gente, ela não tem dificuldade nenhuma, porque ela está uma parte praticamente retinha aqui, nessa área da cintura. Então, é só acomodar o tecido, colocar o alfinetezinho aqui, como eu fiz na parte da frente, e está pronto. Só pegar agora o meu pincelzinho e marcar. Pontilhadinho aqui na minha linha de cintura. Desço aqui no recorte, próximo à cintura. No recorte aqui, próximo ao quadril. Um pontinho intermediário, um intermediário para baixo e um intermediário para cima. Gente, outra coisa que vocês devem estar se perguntando, por que esse tecido está com essa largura toda aqui? Sempre sobrando a partir do recorte. Porque eu vou abrir volumes, lembra? Então, do quadril para baixo, eu preciso deixar uma sobra de tecido para eu abrir esse volume da nesga, dessa parte que vai ficar maior aqui na barra. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, quando a gente começar a traçar cada um desses recortes da saia. Bom, tiramos o tecido e vamos começar a utilizar as nossas réguas então, para a gente poder traçar o molde aqui e depois, posteriormente, poder fazer o teste de vestibilidade. Estou aqui com a minha frente, recorte central e recorte lateral da frente. Vou começar pelo central aqui. Vou tirar isso para cá para não ficar poluindo demais. Então, aqui eu tenho a minha linha de cintura e a lateral desse recortezinho. Então, vou fazer o seguinte. No centro frente, aqui na linha de cintura, vou esquadrar, isso é muito importante, como eu venho falando em todos os vídeos. E aqui, gente, é quase que retinho, sobe coisa de 1 milímetrozinho. Termino de traçar essa parte de cima da cintura. Vou vir aqui no recorte na linha de quadril e vou esquadrar essa linha para baixo. Não é a linha definitiva do recorte ainda não, tá? Tanto que eu vou fazer até um pontilhadozinho aqui, ó, só para ser uma linha auxiliar de referência, ó. Esquadrei por essa linha de quadril e vou prolongar essa linha aqui até tocar a barra embaixo. Então, ficou uma linha pontilhada. Depois, vou pegar aqui a minha curva de alfaiate,
tangenciando aqui no quadril, nessa lateral, e traçar esse recorte curvo aqui, ó, até a minha linha de cintura. Se esse pontinho do meio sair um pouquinho, 1 milímetro, ou para dentro ou para fora, não tem problema, tá? O uso da régua vai deixar esse traçado bem certinho. Por que eu trouxe retinho aqui, gente? Aqui era como se fosse o pensamento da base de saia reta. Esse recorte está retinho no corpo. Ele vem justo até o quadril. Do quadril para baixo é que eu vou abrir volume, como se eu estivesse inserindo uma nesga. Qual o volume que eu vou colocar? Como é um mini manequim, eu vou deixar aqui apenas 2,5 centímetros nessa barra. Vou vir aqui, ó, afastar 2,5 dessa linha que eu desci esquadrada retinho. Ou seja, do caimento reto eu estou abrindo 2,5 centímetros para cada um dos lados desse recorte. Se for num tamanho real, gente, vocês podem abrir essa nesga até uns 6 centímetros. Se começar a passar disso, já começa a ficar um godê muito volumoso, tá? Já foge um pouco dessa estrutura do modelo que eu apresentei para vocês. Marcou os 2,5, ó, ligo retinho até a minha linha de quadril. Trouxe aqui. Para não ficar esse biquinho aqui, gente, eu uso a minha curvazinha de alfaiate só para tirar um pouquinho aqui dessa passagem da linha reta para a linha curva de lateral. Outra dica importantíssima quando a gente estiver trabalhando com evasês, com godês, é fazer o ajuste desse comprimento da saia para que ela não fique dando bico na barra. O que eu vou fazer? Vou medir qual o comprimento que eu tenho do quadril para baixo. 16 centímetros, lembra? Essa linha aqui, ela deu uma leve inclinada, eu tenho que marcar os mesmos 16 centímetros a partir da minha linha de quadril. Ele vai subir aqui, ó, coisa de 1 a 2 milímetros. E eu vou traçar isso aqui com uma curva, ó, uma leve curvaturazinha. Isso vai garantir que eu tenha um traçado perfeito da barra dessa minha saia. Feito isso aqui, gente, é só colocar 1 centímetro de costura. Nem vou mostrar para vocês, está na lateral e aqui na linha de cintura. E eu já vou passar para o outro recorte da frente. Parte lateral da frente. Tenho aqui a referência da lateral do recorte na linha de quadril. Já vou esquadrar essas duas linhas também para baixo, levando isso retinho até a barra da saia, de um lado do recorte e do outro. Só uma linha auxiliar, pontilhadinha, tá, gente? Prolongo ela aqui até tocar a barra, uma e outra. Já vou vir aqui e fazer essa parte primeiro, tá? Já vou abrir 2,5 centímetros, que é o volume que eu estou dando, para cada um dos lados desse recorte. Lembrando que aqui é a minha lateral do corpo e aqui é a parte que vai emendar no recorte central da frente. Então, ó, vou abrir 2,5 para cá e 2,5 para cá. E já vou ligar em linha reta até aqui na minha linha de quadril. Depois eu retraço ali a parte superior. Aqui e aqui. A altura dessa saia do quadril para baixo, estou trabalhando com os 16 centímetros. Vou jogar os mesmos 16 centímetros para essa lateral e para essa outra lateral do recorte. E utilizar a minha réguazinha. Tangencio até próximo aqui do centro, ó. Inverto e risco o lado de cá. Vou vir aqui na parte de cima, ó, e trabalhar com a minha curva. Saindo da cintura, vindo até a linha de quadril. Essa parte da frente, gente, ela é quase que retinha, tem pouquíssima curvatura, ó. Eu vou descendo a régua, achando a melhor curvatura que se encaixe aqui. Achei. E venho aqui na de cintura, ó, com a minha própria régua de alfaiate mesmo, e já traço essa curva. Quando está se aproximando da lateral, vocês vão observar que a curva é mais acentuada do que em relação tanto ao centro-frente
quanto ao centro-costas. E aqui só fazer essa passagem tirando esse biquinho, tá, gente? Ó. Na lateral aqui próximo à minha linha de quadril. Tá prontinho também meu recorte da lateral. Vou colocar 1 centímetro de costura aqui nas laterais e na linha de cintura, tá? E já vou passar para as costas. E agora estou aqui com os meus recortes das costas, né? Parte do centro costas e parte da minha lateral costas. Vou fazer, gente, o mesmo traçado que eu fiz na frente. Esquadrar aqui a linha do quadril retinha para baixo, aumentar os 2,5 de volume. No caso do recorte central das costas, só desse lado daqui, ligar retinho até a linha de quadril, retraçar a curva aqui para cima e a curva de cintura. Venho na parte da lateral, mesma coisa. Esquadro as laterais dos recortes para baixo, retinho. Vou abrir 2,5 para cada um dos lados, traçar retinho até em cima, refazer essas laterais curvas de cima do recorte e a linha de cintura, tá? Então, vocês podem ir acompanhando aí, nós vamos fazendo isso aqui rapidinho. Vocês viram aqui agora que eu coloquei meu 1 centímetro de costura em toda essa volta na lateral, na linha de cintura. Vou recortar e fazer isso com todos os outros modelos e venho montar para vocês verem como que vai ficar. Já estou aqui então com os meus 4 recortezinhos já com costura, cortadinho a barra naquele ajuste que eu fiz. Centro costas, lateral frente e centro frente. Eles vão ser montados exatamente nessa sequência, olha. Quando vocês observarem, ó, os volumes que eu abri na parte da barra, indo até o quadril, olha só, vai me dando exatamente esse movimento de volume, que é um movimento, como eu disse para vocês, muito próximo da saia evasê. E olha como que aquele ajuste que a gente faz aqui na barra, ele é importante. Eu tenho aqui agora, ó, um arco de circunferência muito bem traçado. Se eu estivesse deixando as pontinhas, ia ficar cheio de ângulozinhos aqui nessa região. Agora eu só preciso alfinetar, então, costurando, né, cada uma dessas partes e levar para o manequim para fazer o meu teste de vestibilidade. Vou dar só uma dica muito importante aqui na hora que vocês forem alfinetar. Coloca sempre o alfinete, ó, na linha de quadril e tenho que casar, ó, na linha de quadril do outro lado. Ó. Feito isso aqui, ó, consigo já casar certinho. Trago aqui para cima e trago para baixo, alfinetando, que eles vão ficar certinhos, deixando sempre a costura para o lado de fora. Vamos fazer isso com todas as partes e eu vou levar lá para o manequim para a gente ver como que vai ficar o nosso teste de vestibilidade. Voltamos com a nossa mulagem totalmente alfinetada, já colocada sobre o manequim, respeitando, né, nossa linha do centro-frente, linha do centro-costa, linha de cintura, linha de quadril, para a gente fazer o nosso teste de vestibilidade. Aqui é um momento muito importante, como eu sempre venho dizendo para vocês, que é possível a gente observar se ainda precisa de algum ajuste. Então, gente, coloque bem o modelinho no manequim, mexa aqui nas costuras, vê se está tudo assentando direitinho, tá? Olha frente, olha costas. E esse é o momento da gente fazer os nossos últimos ajustes. Só para mostrar para vocês como que esses ajustes eles podem acontecer, na minha vai ter 2 ajustezinhos que eu vou mostrar para vocês. É importante a gente pegar agora um lápis ou uma caneta, né, com uma cor diferente para identificar exatamente qual é esse ajuste para a hora da gente fazer a planificação, a gente poder fazer esse conserto, vamos dizer assim, né? Deixar essa modelagem perfeita, bem lapidada. O primeiro ajustezinho que eu observei foi exatamente aqui, ó, na junção dos meus recortes das costas, tanto da parte lateral quanto da parte central das costas. Eu observei que houve um deslizezinho aqui na linha de cintura e essa parte da lateral ficou um pouquinho mais alta.
coisa, gente, de 1 a 2 milímetros. É muito pouco, mas na modelagem isso faz toda a diferença. Então, vou marcar aqui, ó, no meu recorte da lateral, ó, esse pequeno biquinho aqui que eu vou precisar tirar. E ainda observei, deixa eu virar aqui para vocês enxergarem, no meu recorte aqui na linha de lateral, unindo lateral cos com lateral frente, aqui bem próximo da cintura, ele ficou um pouquinho folgado. Estou sentindo a necessidade, como eu quero essa saia mais justinha nessa parte superior, entre cintura e quadril, de fazer um leve ajustezinho aqui, ó, nessa curvatura. Então, ó, vou dar esse pontilhadozinho, é coisa também de 2 milímetros, tá, gente? Não mais que isso. E aqui é legal que eu vou ter que tirar nos dois, tanto na frente quanto nas costas. Então, fiz a marcaçãozinha aqui, com a minha canetinha de cor diferente, tanto na frente quanto nas costas e aqui na linha de cintura. E aí nós vamos tirar aqui do manequim, já observei que é só isso, fazendo esse ajuste, o molde já está perfeito. Não preciso nem refazer e colocar aqui de novo, não. Já posso fazer essa pequena correção na hora de planificar a nossa modelagem, tá? Que é o que nós vamos fazer agora na nossa próxima etapa. Viemos então agora com a nossa saia, depois do teste de vestibilidade, já desmontadinha aqui, para a gente iniciar o nosso processo de planificação. Mas como nós tivemos esses dois pequenos ajustes aqui, eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz para ajustar, tá? Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, ó, deu uma leve curvadinha, tanto em um quanto no outro. Vou usar a minha própria régua para tirar esse excessozinho, ó, morrendo ali. Então, isso aqui tudo eu já sei que eu vou eliminar. Do mesma forma do lado de cá, ó. Afundar um pouquinho mais aqui. Ó, ajustei, isso aqui vai sair fora. E a mesma coisa aqui em cima, na minha linha de cintura. Aumentando essa curvatura, morrendo aqui no final. Feito isso agora, eu vou retirar todas essas linhas de costura para a gente poder passar para o nosso papel, fazendo de fato a nossa planificação e transformação dessa mulagem em molde plano. Bom, depois então que eu tirei a costura, 1 centímetro de costura do meu tecido, né? Passei os meus recortes então para o papel, copiei, né? Comecei aqui pela frente, ó, frente lateral, frente central, observando que o centro da frente vai ser espelhado, então coloquei já, ó, na dobra do papel, que quando eu cortar esse molde sai inteiro. Fiz a mesma coisa com costa central, porém nas costas central, gente, eu não coloquei dobra, porque aqui vai entrar o zíper, então eu coloquei 1 centímetro de costura. E a minha lateral costas. Quando eu tiro o molde aqui, eu coloco 1 centímetro de costura e eu tenho meu molde finalizado. Lembrando, posição do fio nesses moldes. Na lateral das costas e na lateral da frente. É aquela linha central do recorte de tecido, que é a minha linha do fio. Só reproduzir para cá. Linha do fio no centro costas, exatamente na linha do centro costas. Linha do fio no recorte do centro frente vai estar exatamente na dobra do papel aqui, referente ao meu centro frente deste molde. Outra informação que é importante. Nas minhas linhas de quadril, para facilitar a junção desses moldes, coloco sempre um piquezinho, que é um pique de indicação de união de uma parte com a outra. Fora isso, gente, é muito importante também que as partes que vão unir em cada uma desses moldes, vocês observem se estão com as mesmas medidas. Isso é muito importante também para que na hora da costura não fique sobrando tecido, nem para cima ou nem para baixo, dependendo de onde você iniciar esta costura. Fora isso, né, já posso tirar, só colocar as minhas informações do molde, né? Nome do modelo, saia de 7 recortes, saia de 6 recortes, nome da técnica desse modelo feita na mulagem, tamanho é do mini manequim,
Que parte da modelagem que é? Esse é um molde da lateral costas. Quantas vezes eu preciso cortar no tecido? Vou cortar um par, né? Que é um recorte para um lado e um recorte para o outro lado do corpo. E o nome de quem foi responsável por essa modelagem. Faço isso com todos os meus moldes, todas essas informações. Feito isso, só recortar em volta já com 1 centímetro de costura colocado e estou com a minha modelagem finalizada. E chegamos ao final de mais uma videoaula com um modelo desenvolvido todo na técnica da mulagem. Estou aqui com o meu modelinho que eu apresentei no início desta aula, a nossa saia de 6 recortes. Observe, né, que eu coloquei também um cós de 1,5 centímetro só para dar o acabamento, mas esse acabamento é a gosto de vocês. Pode ser limpeza, pode ser o cós, você poderia ter mapeado uma palhinha aqui também, enfim, isso fica a critério do design da peça que vocês queiram desenvolver. E estou aqui também com os meus 4 moldes da saia, né? Parte da frente central totalmente inteira, já espelhada, cortando apenas uma vez. A minha frente lateral cortando um par, um para cada lado do corpo. As minhas costas central cortando apenas um par sem espelhar, porque o zíper vai estar aqui no centro-costas. Se eu quisesse colocar o zíper na lateral dessa saia, era só espelhar ela aqui e fazer um molde inteiro, e aí eu iria cortar apenas uma vez, como eu estou fazendo com a minha parte da frente central. E por último, a minha lateral costas, que também vou cortar um par, um recorte para cada um dos lados dessa saia. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Como todas que nós temos aqui no canal, foi preparada com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Não deixem de curtir esse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e, principalmente, vamos interagir aqui nos comentários. Deixe um recadinho, deixe uma dúvida, isso é muito importante e faz com que o nosso canal cresça cada vez mais. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana.